Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos dar uma olhadinha sobre os tecidos condutores de seiva elaborada, né? O famoso tecido chamado floema, mas também conhecido como Liber, né? Floema ou Liber, que é o nome do vaso condutor da seiva elaborada. Muito bem, a seiva elaborada, né, antes de mais nada, eu queria dizer que a seiva elaborada, ela na verdade é uma solução de açúcares, né? Não tem como falar que não tem água, né? A gente ouve muitas vezes falarem que a seiva bruta é a seiva mineral, né, só com água e sais minerais, e a seiva elaborada tem açúcares, né? Mas claro que para existir uma fluidez para esses açúcares, a gente não pode desconsiderar a existência de água no meio, né, dessa seiva. E exatamente por quê, né? Como a gente pode ver aqui, o floema é formado por células vivas, diferentemente do xilema, né? O xilema é formado por células mortas e realmente por dentro delas só passava a seiva bruta, água e sais minerais. Agora aqui não. O floema ele é formado por células vivas, essas células são anucleadas e são chamadas de vasos crivados, né? A ideia de não ter núcleo é uma coisa interessante, porque tudo leva a crer que a perda do núcleo por essas células crivadas, né, os vasos crivados, remete a um maior espaço mesmo dentro da célula para a seiva elaborada passar. Né? Como o núcleo toma um volume muito grande dentro de uma célula, então no decorrer evolutivo, aí, né, no tempo aí, dos milhões de anos passados, as plantas angiospermas, gimnospermas e pteridófitas que têm, né, esses vasos condutores de seiva, então apresentaram essa perda de núcleo nas células crivadas, permitindo maior passagem de seiva, né, porque tem maior espaço. Mas aí vem a pergunta, como é que uma célula pode ser viva e não tendo núcleo, né? É uma coisa importante isso. Então é o seguinte, na verdade essas células são mantidas vivas por células adjacentes, células vizinhas, chamadas células anexas, que ficam disseminando substâncias, né, mantenedoras da sobrevivência das células crivadas, né, dos vasos crivados. Então o desenho aqui, né, não sei se eu fiz um desenho legal para entender, mas ficou um desenho interessante pelo menos para observar os dois tipos celulares, né? Aqui estão os vasos crivados, né? Essas células aqui, como vocês podem ver, não tem núcleo dentro delas. E adjacente, né? Ou seja, vizinhas a elas, células que mantêm contato aqui, né? Como vocês podem ver, existem aqui os chamados plasmodesmos, né? Que mantêm esse contato entre as células, que são as células anexas. Podem ver aqui que eu coloquei núcleo nelas, né? Essas têm núcleo, essas vivem, né, com núcleo normalmente. E, enfim, mantém as células crivadas vivas. O nome crivado, né, galera, remete também a perfurações, né, crivas, que são semelhantes, né? Eu gosto de dar um exemplo assim, bem no cotidiano nosso, que é como se fosse aquela placa que tem no nosso chuveiro de tomar banho, né? O chuveiro lá que a gente toma banho no banheiro e tal, não tem aquela placa cheia de furinho, né, por onde a água cai? Então é mais ou menos isso comparativo aqui aos vasos crivados, né? As células crivadas, elas têm essa placa crivada, que é cheia de perfuraçõezinhas por onde, obviamente, a seiva deve passar, né? Considerando que a seiva elaborada é formada por uma solução de açúcares, devemos lembrar então que ela é formada lá nas folhas pela fotossíntese, né? E das folhas a seiva elaborada corre em direção aos outros órgãos. Não posso dizer que é só para a raiz, né? Como a gente também costuma ouvir por aí. Na verdade, a seiva elaborada ela é conduzida para todos os órgãos mesmo. Desde a raiz, caule, também para flores, frutos, sementes, também chega a seiva elaborada, né? Então, para vários sentidos. Posso desenhar aqui, né, a seiva elaborada sendo conduzida aqui por dentro dos vasos crivados, vejam só. E ela vai passando exatamente por essas crivas, né, por essas placas crivadas, disseminando-se por todo o corpo vegetal. Importante também lembrar que o floema é o vaso mais periférico ao corpo da planta, né, que fica mais próximo à casca, enquanto que o xilema, o vaso mais interno, fica lá na medula, né, no interior do tronco, lá, da raiz, bem lá na região medular. Beleza? Por hoje é só então, galera. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau!